Quando você olha para um cabelo loiro ou para uma morena iluminada, você sabe identificar qual o fundo de clareamento que tem ali por trás daquela mecha? Eu sou Lauro Soares, sou especialista em mechas e eu ensino cabeleireiras a ter segurança para fazer qualquer técnica de mechas com papel e se tornar uma especialista em mechas reconhecida. E hoje eu vou falar sobre fundos de clareamento, mas eu quero falar sobre uma maneira bem descomplicada, tá? O que são fundos de clareamento? Talvez muitas de vocês saibam, talvez outras não, porque eu antes de saber o que era um fundo de clareamento, eu só fazia mecha e me preocupava em deixar mais claro ou menos claro. Na medida que eu fui aprendendo mais a fazer mechas, entendendo mais de fundo de clareamento, eu vi que não é complicado e sabendo parar o clareamento, interromper esse clareamento do cabelo na hora certa me ajuda muito mais a entregar um loiro perfeito, me dá menos trabalho e me ajuda a economizar também. Os fundos de clareamento, então, são resíduos de cor que permanecem no cabelo quando a gente faz um clareamento, uma descoloração ou uma coloração clareadora. Então eu vou lá clareando aquele cabelo, um cabelo que é castanho, ele começa a revelar um fundo de clareamento. Vai saindo a cor, vai despigmentando e ele passa por vários tons de fundos de clareamento. Eu tenho aqui a apostila do meu curso e tem uma tabelinha de fundos de clareamento para mostrar para vocês. Então aqui eu tenho os tons naturais e aqui os fundos de clareamento. Então se eu estou aqui no meio, num castanho e eu quero clarear o cabelo, ele vai começar então a clarear primeiro aqui, ó, para os tons. Se eu tenho um castanho escuro, ele vai clarear para o vermelho, depois para o laranja, depois para o amarelo alaranjado, depois para o amarelo, amarelo claro e amarelo muito claro. Então esses são os tons dos fundos de clareamento que um cabelo escuro passa enquanto está clareando. O que acontece? Quando eu entendo de fundo de clareamento, eu consigo acertar na mosca, porque eu consigo interromper então esse clareamento no tom que eu preciso. Tá? Eu consigo então economizar tempo e dinheiro, porque se eu errar o tom, eu não vou conseguir entregar um loiro perfeito. Porque se eu clarear de menos, se eu deixar um cabelo amarelo, então e a cliente quiser um cabelo perolado e eu deixar o cabelo um amarelo alaranjado, não adianta eu tonalizar, porque nenhum tonalizante vai chegar no tom perolado, porque eu precisava clarear um pouquinho mais esse cabelo. Olha só, eu tenho algumas mechinhas aqui de cabelinhos, um cabelo que eu cortei de uma cliente castanha e descolori e deixei clarear. É o mesmo cabelo que eu fui clareando mais. Então eu tenho aqui todos os 5 tons, do número 5 para cima, tá? Então aqui, olha, aqui eu tenho o número 6. Quando eu vou clarear então um cabelo num tom 5, primeiro ele vai revelar um vermelho e depois um vermelho alaranjado. Olha aqui. Se você vê um pouco de laranja escuro e ele ainda parece meio avermelhado esse cabelinho, tá? E eu quero então fazer um cabelo num tom 8. Um tom 8 eu sei que é amarelo. Se eu pegar esses 3 cabelos aqui, qual que parece mais amarelo? É o do meio, né? Ó. E eu sei que esse aqui é um 8, porque ele é bem amarelo e tem uma leve lembrança de laranja ainda. Então, se você vê ele atrás de um papel branco, fica mais fácil de identificar. Olha atrás de um papel branco, você vê ele bem amarelinho e tem uma pitadinha de laranja. São 70% de amarelo e 30% de laranja neste amarelinho. Por que eu falo para que vocês devem fazer isso aqui, ó, cortar um cabelo e descolorir? E para vocês verem esses fundos de clareamento, porque quando vocês conseguem então pegar todos esses fundos juntos, você consegue identificar. Porque a gente tem as tabelas de colorações, mas não tem essa tabelinha aqui no salão. É difícil. Então você colocando esses cabelinhos do lado do cabelo da cliente, você consegue ver nitidamente qual o tom da mecha que você precisa chegar, ó. Então, isso aqui nos ajuda muito, esses cabelinhos, a enxergar os tons. Aqui eu tenho, ó,
o 10, o 9, o 8, o 7 e o 6. Tá? Os fundos de clareamentos revelados. Isso aqui me ajuda muito, porque quando você tá com dúvida, você pode pegar esse cabelinho e lá colocar do ladinho da mecha e ver se o cabelo da cliente já chegou no tom que você precisa. Claro que a gente tem essa tabelinha para nos ajudar, mas nada como pegar esses cabelinhos aqui para olhar, que é melhor ainda do que olhar a tabelinha de fundos de clareamento. Muitas cabeleireiras erram, muitos cabeleireiros erram esse fundo de clareamento. Por quê? Porque eu não posso deixar clarear nem para mais e nem para menos. Se eu deixar clarear demais e chegar num tom muito claro, o cabelo da cliente, e eu quiser fazer uma morena iluminada, então eu preciso ter um pouco de pigmento laranja. E se eu preciso ter um pouco de pigmento laranja, olha como é diferente um do outro. Eu preciso ter esse pigmento laranja para fazer uma morena iluminada. Se eu deixar esse cabelo clarear demais, vai ficar muito mais difícil, eu vou ter que escurecer, devolver pigmento, fazer até pré-pigmentação para devolver tom, para deixar esse cabelo no tom que eu quero da morena iluminada. Então eu preciso acertar na mosca. Eu não posso clarear nem para mais e nem para menos o cabelo quando eu estou fazendo mecha. Mas, Lauro, como que eu sei o fundo de clareamento? Olha, fazendo uma ficha de anamnese, e eu vou mostrar isso como que é já para vocês. Como que você vai fazer então para não errar mais e saber o fundo de clareamento que você precisa? Como chegar nele? Muitos cabeleireiros acham difícil, mas não é. É super simples. Eu vou mostrar para vocês já essa fórmula que é bem fácil. Quando tudo que eu acho difícil, às vezes, é porque eu não sei. No momento que eu entendo, não é mais difícil. Quando você trabalha com método e com segurança, tudo se torna mais simples, se torna mais fácil. E você consegue acertar melhor, então, o tom da mecha. Se eu não entender de fundo de clareamento, eu vou descolorir o cabelo que nem um barco sem rumo que está indo sem direção. Eu preciso saber aonde eu quero chegar para entregar o tom correto que a cliente quer. A cliente chega lá com uma foto e, às vezes, você vai lá e usa até a mesma técnica de sempre e clareia. E deixa clarear. E por medo de deixar o cabelo amarelo, deixa o cabelo clarear até o máximo que aguentar. E depois joga lá o tonalizante no tom que você quer. Só que se ela quiser fazer um cabelo moreno iluminado, vai ficar muito mais difícil, porque na hora de escurecer, você pode chumbar esse cabelo. Dá muito mais trabalho, você vai perder mais tempo, vai danificar o cabelo à toa e vai jogar produto fora, vai desperdiçar produto também. E se eu acertar na mosca, interromper na hora certa o fundo de a descoloração e acertar o fundo de clareamento que eu preciso, eu vou ter muito menos trabalho para acertar esse cabelo. Às vezes eu vejo mechas bem feitas. Olha, eu vejo cabelo que a mecha tá... Clientes que vêm no salão falam, olha, eu não gostei do tom, eu não gostei da minha mecha. Daí eu vou olhar, tá bem feitinha, não tem nenhuma manchinha, dá pra ver que o cabeleireiro fez a distribuição das mechas perfeitas, a quantidade perfeita de cabelo, mas errou o fundo de clareamento. E daí, se errar o fundo de clareamento e deixar esse cabelo laranja, ele pode até neutralizar o laranja na hora, mas ele vai ficar muito escuro. Porque se a cliente queria ficar com um cabelo mais claro, você consegue neutralizar o laranja ou aquele amarelão assim. Mas se ela queria um cabelo perolado, em uma semana ele vai revelar o amarelo de novo. Porque precisava clarear um pouquinho mais. E eu vejo isso no meu salão. Às vezes a mecha está perfeita, mas chega a cliente aqui reclamando da onde ela foi e eu fico com dó, porque eu penso, puxa, mas o cara faz bem, fez tudo certinho, as divisões, as mechas não tem manchas, a quantidade está perfeita, só que o tom está errado. E se o tom está errado, não vai ficar do jeito que a cliente quer. Algumas cabeleireiras me perguntam, Laura, eu preciso sempre matizar ou tonalizar a mecha quando eu faço descoloração, quando eu faço mechas, eu preciso tonalizar ou matizar? Na maior parte das vezes eu vou dizer para você que sim, você precisa. Tem muitos cabeleireiros que não matizam, que não tonalizam, e se você também não gosta de tonalizar ou matizar, tá tudo certo. O problema é que o fundo de clareamento ele é quente. Sempre que a gente faz uma descoloração no cabelo, ele nos revela cores quentes. Então, olha só, a gente tem cores quentes, são amarelos, são alaranjados, e daí eu vou descolorir o cabelo da cliente,
enxaguar a mecha, lavar e tchau. A cliente vai embora com aquela cor que chegou, que o descolorante chegou. Isso a gente fazia lá quando eu comecei a trabalhar, mais de 30 anos atrás. Fazia mecha e aí se o cabelo não chegou no tom é porque o cabelo da cliente não ajuda, porque a cor do cabelo da cliente é aquilo ali que tem para hoje, que deu para fazer. Ah, mas eu queria mais claro. Bom, daí na próxima vez você vai fazer e vai ficar mais claro. E era assim. Lá atrás, no começo, quando eu ainda fazia cabelo com touca, 30 e poucos anos atrás. Então eu ainda usava touca para fazer mechas. Hoje eu já não uso mais touca. Touca é uma coisa que já ficou ultrapassada. Então não fiquem chateadas quem gosta de fazer com touca. Mas os cabelos mais lindos hoje não são mais feitos com touca. Hoje são feitos com papel. Você pode continuar usando touca numa cliente ou outra, mas precisa, se você ainda não faz mechas com papel, você precisa aprender a fazer mechas com papel, porque você vai ter muito mais possibilidades, muito mais técnicas para você usar, para você entregar cabelos cada vez mais lindos para sua cliente, para você conseguir cobrar mais da sua cliente. Hoje as clientes fazem mechas em casa com touca, mas elas não conseguem fazer com papel, porque papel é considerado mais difícil, mas quando você tem um método ele se torna simples e às vezes até mais rápido do que fazer com a touca quando você tem um método. Sem um método não adianta você ir lá e tentar fazer mecha com papel sem ter certeza da distância que um papel precisa ficar entre o outro. Às vezes você mancha o cabelo na raiz porque não está acostumado a usar o papel, mas existe técnica para você não manchar o cabelo quando você usa papel, para você saber a quantidade de cabelo que você precisa pôr dentro do papel para fazer uma loira ou uma morena iluminada, a posição dos papéis, a distância entre eles. Então vamos começar já a pensar em melhorar cada vez mais o seu trabalho. Se você pensa em ser uma especialista em mechas reconhecida, poder aumentar o preço das suas mechas, você precisa aprender a trabalhar com papel. E não adianta usar uma técnica só e achar que é suficiente. Você precisa conhecer todas as técnicas com papel. É difícil saber de cabeça, é difícil mesmo, gente. A gente se confunde, parece difícil, mas você não precisa saber todos esses números aqui, ó, de cabeça. Você precisa saber do meio para baixo. Que você vai começar a clarear um cabelo castanho, você vai ter um vermelho, depois o vermelho alaranjado, depois um laranja, depois um amarelo claro e um amarelo muito claro. Qual o fundo de clareamento que eu preciso, então, para fazer? Deixa eu mostrar aqui para vocês um cabelo, vamos ver. Este cabelo. Qual fundo? Escreve aí para mim o que vocês acham. Que fundo tem aqui neste cabelo? Tem mais foto aqui. Olha, qual o fundo de clareamento que eu cheguei para fazer esse cabelo? O que vocês acham aí? Vamos ver o que vocês vão responder. Responde aí para mim. O que vocês acham? O cabelo natural, o antes, e aqui tá o depois. Essa aqui é uma técnica de loiro platinado. Que tom eu preciso chegar para fazer um loiro platinado? O que será que eu preciso usar para neutralizar? Como que eu vou chegar nesse tom com bastante mecha? Porque muita gente fala assim, mas se quer fazer uma loira platinada sem matizar ou sem tonalizar, se eu trabalhar com uma técnica, então, desfiando o cabelo, desde a ponta, eu vou ter bastante sombra. E quando esse cabelo que está desfiado descer por cima do outro cabelo que está amarelo clarinho, ele mesmo vai criar uma sombra. Eu já vi cabeleireiro falando isso, mas e se essa cliente ela quiser muito cabelo loiro nas pontas como esse? Então, se eu quiser ter esse monte de cabelo aqui na ponta, a técnica do desfiado para ele mesmo, o tom do cabelo natural, para ele criar um esfumado natural, porque existe um desfiado que quando você desfia o cabelo escuro, quando ele solta por cima do cabelo loiro, ele cria um esfumado natural, ele se mistura, parecendo que ele deu uma escurecida nesse cabelo, que já está bem clarinho. Mas isso só funciona se eu pegar um cabelo escuro. Então,
e eu soltar por cima de um cabelo clarinho, ó, vamos ver se eu consigo fazer mais ou menos esse teste para você. Deixa eu ver se eu consigo. Sem um pente é difícil. Então você desfia o cabelo. Quando você solta esse cabelo por cima do outro, dá a impressão que você cria um esfumado natural, porque você camufla o fio que está por baixo, ó. Mas se a cliente quiser a ponta toda loira, ó, como tá nessa foto, não tem como eu esfumar com o cabelo que cai por cima. Se eu quiser bastante mechas lá na ponta do cabelo, isso não serve, não tem como eu entregar esse cabelo sem matizar ou sem tonalizar o amarelo. Qual a diferença de matizar e tonalizar? Ambos são a mesma coisa, tá? Vamos esclarecer que todos devolvem matiz, devolvem cor. A diferença é que a gente usa a palavra matização mais para máscaras matizadoras, que elas saem com as lavagens mais rapidamente que o tonalizante. E quando eu vou falar tonalizar, então eu estou falando de tonalizante ou até coloração misturada com emulsão. Mas não é errado falar matizar quando você usa um tonalizante também, porque você está devolvendo matiz para o cabelo, tá? Então, tanto faz, você pode falar, vou matizar o cabelo e usar tonalizante, para não ter que, mesmo falar para cliente, olha, agora eu vou tonalizar, como assim? Não, eu vou matizar, pronto. Você não precisa explicar que isso é um termo que a gente precisa saber, a cliente não precisa saber. Você fala, olha, eu vou agora matizar a cor. Pronto, acabou, assunto encerrado. E a cliente não precisa dessa explicação toda, técnica. Mas não é errado falar matizar quando você usar um tonalizante. Como hoje tem muitas máscaras e o termo banalizou um pouco, então eu estou preferindo falar matizar mais para máscaras e shampoos também, matizadores. E quando usar tonalizante, eu prefiro falar, então eu vou tonalizar. Estou tentando melhorar o meu vocabulário porque eu tenho vícios que eu falo matizar para tudo e não é errado, tá? Mas a gente precisa matizar o cabelo então. Quando faz mechas, nem toda técnica entrega. Quando eu chego numa morena, quando eu quero fazer uma morena iluminada, então, e eu vou vou clarear o cabelo até um tom laranja, ó. Bem amarelo laranja, ó. Bem laranjinha. Como que eu vou deixar minha cliente morena iluminada com este cabelo que tá bem amarelo laranja, ó? Eu não posso, eu preciso colocar alguma coisa eu preciso tonalizar, eu preciso colocar alguma coisa em cima. Ou para deixar um tom mais quente ainda, ou para esfriar a cor um pouco. Não demais, hoje tá na moda morenas iluminadas com tons um pouco mais quentes, tá? Mas se a cliente não gostar, eu preciso dar uma esfriadinha bem de leve, não totalmente. Então eu posso usar os tons assim, 7,32, 7,35, para fazer esse serviço. 8,3, 7,34, 7,43, se quiser um pouco mais acobreado, mais quente ainda. Se o tom for um pouquinho mais escuro, eu posso usar 6 também, fazer misturas de tons do 6 e do 7. 6, se eu quiser esfriar um pouco 6, com 7,43, que eu vou escurecer um pouquinho, deixar um cobre bem sutil, para fazer uma morena iluminada bem discreta. Então são várias possibilidades que a gente tem que entender quando está trabalhando com descoloração, para eu saber escolher o tom certo para entregar um loiro ideal para minha cliente ou a morena iluminada, né? A gente fala em loiro, mas são mechas, tanto faz loiro ou morena iluminada. Eu preciso saber aonde eu preciso chegar. As mechas só vão ficar perfeitas se eu chegar no fundo de clareamento certo. O que o pessoal falou aí do cabelo loiro que eu mostrei aqui? Desse cabelo platinado. Aqui. 12? Não, fundo de clareamento, gente. Fundo de clareamento é só até o 10, né? Não é o que eu usei para tonalizar. Mas o fundo de clareamento. O fundo de clareamento que eu cheguei para clarear, ó. Nós temos 10 fundos de clareamento. Tá? 10 fundos de clareamento.
Então, para fazer um loiro platinado, para chegar nesse tom, qual fundo que eu usei? Qual tom que eu precisei chegar? Que está aqui, ó. Qual tom? O que vocês acham? O fundo de clareamento, ó, do 9 ou do 10. Eu preciso chegar no fundo de clareamento bem claro. Se eu sei que o fundo de clareamento do 9 é o amarelo claro e do 10 é para fazer um loiro claríssimo, eu preciso de um amarelo muito claro. Então, para fazer um cabelo platinado, numa forma geral, eu preciso chegar no fundo de clareamento 10. Vocês veem como às vezes vocês têm dúvidas sobre fundo de clareamento ainda? Tem cabeleireiro que fica na dúvida se precisa de um 9 ou de um 10. O 10 é mais difícil chegar e também quanto mais claro, mais danifica o cabelo. Então, muitas vezes eu consigo chegar num cabelo platinado usando um fundo de clareamento 9, fazendo a tonalização da maneira certa. Se eu entender bastante de tonalização, com um fundo de clareamento 9, que é um amarelo claro, eu consigo neutralizar esse amarelo e o cabelo ficar parecendo platinado. Então eu preciso chegar no fundo de clareamento certo para eu conseguir fazer uma mecha perfeita, porque se eu chegar neste amarelo aqui e a cliente quiser um cabelo platinado, não adianta eu neutralizar esse amarelão para querer fazer milagre, ó, para querer neutralizar. Eu teria que chegar num tom bem clarinho como esse para neutralizar e daí sim chegar num tom platinado. Se eu deixar o cabelo amarelo só por reza, gente, que daí eu clarei pouco, eu precisava clarear mais esse cabelo. Eu só vou deixar o cabelo amarelo, então, quando eu quiser fazer um loiro mais discreto, um loiro mais escuro. Daí eu posso deixar o cabelo bem amarelão. Eu preciso deixar o cabelo amarelão. Se eu quiser um loiro mais discreto, com menos mechas, não tão claras, daí eu não preciso descolorir. É errado descolorir tanto o cabelo. Daí eu preciso amarelo. Aí eu vou neutralizar esse amarelo. Porque vocês concordam? Se eu for neutralizar esse amarelo, ele vai ficar mais escuro. E se ele ficar mais escuro, ele não vai chegar nesse tom. Então eu preciso entender de fundo de clareamento para chegar no tom certo. O que é errado então? Clarear demais por medo de deixar o cabelo amarelo. Se eu clarear demais, quando eu não preciso, eu só estou danificando o cabelo demais. Clarear de menos, porque se eu clarear de menos e deixar o cabelo amarelo, eu não chego num loiro tão claro se for a vontade da cliente. Usar máscara violeta para todos os fundos de clareamento. Tem cabeleireira, gente, que fala para mim assim, olha, Lauro, mas eu clareio o que tiver claro e tá com uma máscara violeta lá e boa. É, às vezes dá certo, mas a máscara violeta ela clareia os tons mais claros, mas se eu tiver um tom muito laranja, um tom mais escuro, para fazer uma morena iluminada, a máscara violeta nesse cabelo ela não vai fazer praticamente nada. Ela só vai funcionar no cabelo bem clarinho, só que ela também não vai durar muito, né? Mas ela é um artifício que a gente pode ter também para fazer ajuste de cor para cliente usar em casa a cada 10 ou 15 dias, não mais que isso. Por favor, a gente tem que dizer para a cliente não usar demais, porque por medo do cabelo ficar amarelado, às vezes a cliente usa todo dia, aí o cabelo fica chumbo, cor de rato, fica feio, fica sem brilho e também fica impregnado de pigmento. Na hora de refazer essa mecha, o cabelo está até meio alaranjado, porque até escureceu, de tanto que ela usou essa máscara. Então as máscaras são para a cliente usar em casa a cada 10 ou 15 dias, não mais que isso. Uma vez por semana, se não for uma máscara muito forte. Eu sugiro para vocês fazer essa experiência. Então pegar um cabelinho de uma cliente, castanho médio, e descolorirem. Aí você vai descolorir um pouquinho e vai tirar uma mechinha fora. Descolore mais um pouquinho e tira outra mechinha fora. Aí descolore mais um pouquinho e tira outra mechinha fora. Daí você consegue ter todos esses tons iguaizinhos esses que eu tenho aqui. Ó, para você conseguir identificar melhor os fundos de clareamento. E você colocando um do ladinho do outro assim, você consegue ver bem a diferença entre eles, que às vezes é bem sutil. Ó, a diferença é bem sutil. Entre o amarelo claro é bem sutil. Só você colocando um bem do ladinho do outro aqui, ó, para você conseguir ver essa diferença entre o amarelo e o amarelo claro. Então é legal você fazer
esses cabelinhos para você ter aí no seu salão, para você poder consultar quando você achar necessário. Então aqui está o guia definitivo para você não errar mais o fundo do clareamento. Primeiro, qual a altura de tom do cabelo? O cabelo natural. Se você tem lá um cabelo natural na altura de 1,6, que é um loiro escuro, a cliente quer... O cabelo é natural ou é colorido? É muito importante saber isso aqui, porque se o cabelo natural ele vai agir mais rápido que um cabelo colorido, artificialmente, né? O cabelo é natural ou colorido? Isso é uma ficha de anamnese, tá, gente? Se eu fosse você, eu pegaria, ó, papel e caneta para você anotar. Quando a cliente chega e você pega uma prancheta, um caderninho e faz essas perguntas, vamos fazer aqui uma ficha de anamnese do teu cabelo? Você mostra já uma certa autoridade, porque nunca ninguém fez isso com ela. Então a cliente já vai achar que você é uma autoridade no assunto, porque você já vai começar, a partir de agora, a se comportar como uma cabeleireira especialista. Você já começa, é todo um processo de mudança. Faz sentido para você? Então, se você tomar uma postura de uma cabeleireira de sucesso, o sucesso já vai chegando, você já começa a galgar, já começa a dar os primeiros passos, já pode começar a fazer isso a partir de agora, tá? Pegar uma prancheta, olhar o cabelo da cliente, vamos só fazer uma ficha de anamnese, aí você anota lá qual a altura de tom natural do cabelo da cliente, você anota lá, loiro escuro, por exemplo. O cabelo é natural, é colorido, aí você anota lá, o cabelo é colorido. Qual a cor desejada pela cliente? A cliente quer ficar com o cabelo perolado, então você anota lá. Desejo da cliente, loiro perolado. É possível executar o trabalho? Aí você vai avaliar o cabelo para ver se é possível ou não. Vai perguntar para a cliente. Você tem algum tipo de progressiva nesse cabelo? Você fez algum alisamento de 3 anos para cá? O que tem nesse cabelo de 3 anos para cá? Não tem nada, mas tem lá um botox, porque elas acham que é só uma hidratação às vezes, né? Eu fiz lá um tratamento hidratante, mas alisou um pouco? Alisou. Então é uma progressiva, é alguma coisa, vamos averiguar. Bom, de acordo com as perguntas da cliente, então, você vai mais ou menos já saber se dá para fazer o trabalho ou não. Então você vai lá e coloca assim. Sim, é possível. Qual a cor já da cliente? Se é um loiro perolado, é um 9. Você precisa chegar no 9. O fundo de clareamento 9 vai entregar um loiro perolado perfeito. O cabelo é natural ou colorido? Vamos colocar aqui. Natural. Cor atual e a cor desejada, então, né? A cor atual é o 6, a cor desejada é o 9. Então eu preciso chegar no fundo de clareamento 9, eu preciso clarear 3 tons. Isso aqui é para você saber quantos tons você precisa clarear, tá? Então você vai colocar assim, clarear 3 tons. Qual fundo de clareamento eu preciso chegar? São várias perguntas parecidas para você colocar lá dentro da cabecinha assim, que você precisa chegar no 9. Conseguir chegar no tom desejado? Isso aqui é para o teste de mechas, tá? Então você vai fazer aqui um teste de mechas. Conseguir chegar no tom desejado, você vai lá e vai fazer um testezinho de mechas para a cliente, explicar para ela, olha, agora nós vamos fazer um teste de mechas, é rapidinho, meia horinha para ver se o teu cabelo está resistente. Vai lá e coloca, conseguir chegar no tom desejado? Sim. Conseguiu chegar? Beleza, dá para fazer o serviço. Você vai ver quantos tons precisa clarear, então, são 3 para chegar no resultado desejado. 3 tons. Tem cabeleireiros que contam o tom de partida junto, 6, 7, 8, 9. Tá? Eu já conto direto, 6, 7, 8, 9, eu acho mais simples. Então você precisa clarear 3 tons para você chegar lá. Então para você sair do 6 e chegar do 9, você precisa clarear 3 tons. Se você olhar aqui nessa tabelinha, então você vai clarear, o cabelo vai revelar o laranja. Primeiro ele vai começar a ficar alaranjado, depois ele vai começar a clarear mais, vai ficar alaranjado amarelo, depois um amarelão, depois amarelo claro e amarelo, depois do amarelo claro. Então você precisa do 9, que é o amarelo claro. Tá? Se você quiser escrever 9, amarelo claro. Amarelo claro, para você chegar no tom.
E daí você vai começar a executar esse trabalho. Só depois desse guia aqui, para você não ter dúvidas nenhuma e fazer sua mecha com mais segurança, para você acertar. Porque como eu falei para você no início, a minha missão é te ajudar a ter segurança para fazer um loiro perfeito, para fazer um loiro sem manchas, para você acertar o tom que a sua cliente quer, para você conseguir fazer qualquer técnica de mechas com papel sem errar, sem ter dúvidas, com maestria. A cliente vai te mostrar uma foto, vai dizer, eu quero fazer esse cabelo, vamos mudar de cabelo? Deixa eu mostrar outro cabelo que tem aqui. Então a cliente chega com essa foto, mostra para você e fala assim, quero fazer este cabelo. Você olha para esse cabelo, você sabe qual fundo de clareamento que tem aqui. Quando você, eu não sei, aí parece que está mais quente a cor, mas quando você olha para esse cabelo, eu sei então que o fundo de clareamento que eu vejo aqui é o amarelo, o amarelão, que eu não quero ela muito clara, a cliente não quer o cabelo muito claro, então eu sei que eu não preciso descolorir o cabelo até chegar num tom tão claro, eu posso chegar só num amarelo e tá tudo certo. Ó, nesse amarelo, daí eu vou neutralizar esse amarelo e eu vou ter, então, este cabelo. Vou ter esse cabelo aqui. Eu sei exatamente aonde eu preciso chegar. Preciso chegar nesse tom. Então, se eu sei que eu preciso chegar nesse tom aqui, eu vou clarear o cabelo até este tom, nem mais e nem menos. Fica muito mais fácil de eu trabalhar quando eu tenho uma direção, eu não erro mais. Então eu não quero que você tenha mais dúvidas, que você continue errando ou com dúvidas sobre fundo de clareamento, porque trabalhando desse jeito fica muito mais simples. Então faz isso, pega lá uma mechinha, uma hora que você cortar, descolore ela e separa os 5 fundos de clareamento. Por que só 5? Por que não todos os 10? Porque os mais escuros não nos interessam muito para mechas. Quando eu pego um cabelo preto, cabelo castanho escuro, cabelo castanho médio, cabelo castanho claro, já começa a aparecer a mecha. Se eu pegar todos os cabelos escuros, ele vai revelar o vermelho. E por que a gente não mostra aqui o vermelho? Porque para a mecha aparecer no cabelo escuro, eu preciso clarear um pouquinho mais do que o vermelho. Eu preciso chegar pelo menos, então, neste vermelho que já está meio alaranjado, que vai me entregar um marrom. Eu posso deixar quente ou eu posso esfriar essa cor e deixar ela mais marrom no meio do cabelo. E daí ele vai aparecer no cabelo escuro, senão não vai aparecer também. Tá? Então isso aqui são as minhas dicas para você conseguir entender com mais facilidade os fundos de clareamento, porque a gente precisa entender o básico, não precisa entender mais que isso, entendendo isso aqui já é o suficiente. Você tendo uma tabelinha como essas também já pode te ajudar muito na hora da dúvida. Ter no seu salão, ter lá no lavatório uma tabelinha. As minhas alunas ganham essa tabelinha para ter no salão. Vem junto nessa apostila para ter lá no lavatório, porque quando você está na corrida com dúvida, você vai lá e dá uma olhadinha aqui na tabela. Olha, quem ficou com alguma dúvida, quem gostou, quem já fazia, já sabia, não sabia, comenta aqui para mim, deixa um comentário para mim, que eu vou adorar te responder, eu vou adorar saber também do que você achou dessa aula. Não esquece de dar um joia, que dá uma curtida aí no vídeo, que ajuda o canal, é muito legal pra gente, é muito importante que você dê a sua curtida. E se você gostou da aula, compartilhe com algum amigo, alguma amiga cabeleireira, que eles também podem estar precisando ouvir um pouco mais sobre fundos de clareamento. Você pode ajudar outro amigo, outra amiga cabeleireira a desmistificar também, entender um pouco melhor de fundos de clareamento. Muito obrigado para quem esteve aqui. Hoje eu falei um pouco sobre como você identificar os fundos de clareamento de uma maneira mais simples, mais rápida e fácil para você acertar o tom na mosca. Se você gostou, deixa um comentário aqui para mim. Eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas e eu ensino cabeleireiros a ter segurança para fazer qualquer técnica de mechas com papel e se tornar uma especialista em mechas reconhecida.